Oi pessoal, boa tarde. Sei que vocês estão com saudade de mim, né? Claro, eu também estou com saudade de vocês, tá? Mas nesse momento é hora de parar um pouco, refletir, né? E nos prevenir e conscientizar os nossos familiares e amigos também, tá certo? Por enquanto as nossas aulas elas vão ser assim virtuais, tá certo? Não tem mais aquela questão de estar juntos por enquanto, mas não vejo a hora isso tudo passar, tá? Bom, meus queridos, vamos dar início ao nosso conteúdo, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado, é o capítulo 4. Eu vou precisar que vocês utilizem o livro de vocês para fazer algumas anotações, aqui é importantíssimo, tá? E vai ajudar até vocês na resolução de algumas atividades e avaliações. Olha só, quando nós falamos sobre o primeiro reinado, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma análise sobre o que já estudamos em sala de aula. Por exemplo, né, perceber que o que aconteceu nas revoltas emancipacionistas foram fundamentais como uma projeção para a independência do Brasil. Tá? E também quando a gente fala um pouco sobre a Revolução do Porto, né? Quando Dom João IV ele vem para o Brasil, ele instala sua família e seus agregados na cidade do Rio de Janeiro, e ali tem aquelas pequenas transformações, né? E que de uma hora para outra a gente já vai encontrar determinados grupos em sociedade aclamando a volta de Dom João para a sua metrópole, para Portugal. Né? E Dom João ele cria uma estratégia, né, sobre pressões tanto da coroa lusa portuguesa como também pressões internas, né, na colônia aqui no Brasil, tá certo? E ele sofreu até pressões externas da França, né, de Napoleão Bonaparte. Tá? Quando Dom João ele fica sobre essa estrutura toda de pressão, ele começa a criar uma estratégia de ter vínculo, né? Ter vínculo com as colônias brasileiras. Até então, porque o objetivo deles era recolonizar, né? Essa fuga da família real para o Brasil, ela já se constituía antes, né? Mas eles não via isso como uma fuga, era uma estratégia, né? Que Dom João estava utilizando para vir para as colônias brasileiras para amenizar os ânimos, né? Aquelas revoluções, desde o projeto das revoluções nativistas até os movimentos emancipacionistas, tá certo? A gente precisa consolidar essa ideia, tá? Para a gente poder dar início ao que chamamos de período, né, do primeiro reinado, tá? Para a gente poder ter uma visão mais ampla, precisamos ter a concepção de que os ideais liberais tornaram-se fortes na Europa, né, ao longo do século XVII e século XIX, com as revoluções inglesas e francesas. Tá? Isso proporcionou esses ideais. Né? Até a própria Revolução Industrial inglesa contribuiu para esse desenvolvimento. Tá? A Revolução das 13 Colônias Americanas também. Mas o ápice dessas transformações advém da Revolução Francesa, com o ideal iluminista. Né? O iluminismo ele traz aquela visão de igualdade, liberdade e fraternidade, e isso propaga para outros lugares, já com o objetivo de emancipação, tá? O objetivo de independência. Isso está dentro da própria colônia. Apesar de algumas pessoas na colônia ter aquele sentimento de pertencer à sua metrópole, tá certo? Mas essas duas revoluções, a inglesa e a francesa, influenciadas, né, exclusivamente pelo ideal iluminista, né, chegaram no Brasil. E chegando no Brasil, eles trazem basicamente essa visão, tá certo? Claro que quando chegaram aqui, elas foram adaptadas e serviram para afirmar protesto e basicamente de uma elite econômica, né, intelectual. Porque quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão ser transformados. Lembre-se lá do caráter regional das revoluções nativistas, né? Também daquele caráter regional da emancipação, né? Daqueles movimentos emancipacionistas. Tanto a Inconfidência Mineira, né, como a Conjuração Baiana também traz essas pretensões de desenvolvimento. Só que esse projeto pretendia não apenas revolucionar a estrutura, né, da sociedade, mas legitimar uma ordem de privilégios e classe. Esse era o objetivo.
né? Quando a gente já vê o projeto de emancipação, o projeto de independência, nós conseguimos ter a visão que existem grupos ali almejando aquela situação. Nesse caso aqui, iremos agora aplicar grupos conservadores e grupos liberais. Grupos que queriam que a monarquia permanecesse no Brasil, que percebiam que a monarquia era um bem, e outros grupos que já estavam aclamando faz tempo, né, um objetivo de uma república, tá certo? E que isso seria o ápice de todo o desenvolvimento, só que naquele momento iria se constituir um império, né? E nós vamos pegar aí Dom Pedro I enquanto imperador neste momento, tá certo? A gente consegue entender aqui, né, que essas lutas em si seriam lutas por liberdade e igualdade, tá certo? Eram também uma reivindicação pelo fim dos monopólios das restrições fiscais, o que a metrópole colocava sobre as colônias, né? E o Brasil agora tinha ali aquela visão, né, de Reino Unido de Portugal, né? E agora almejava sua própria independência. Então, os desenvolvimentos de monopólios, né, as restrições fiscais, aquelas taxas absurdas que a metrópole colocava sobre a colônia, era um momento de contestar sobre esses desenvolvimentos, tá certo? No Brasil, os adeptos do liberalismo pertenciam, né, à categoria e trazia basicamente o desenvolvimento. Que categoria eles pertenciam? A categoria rural, tá? Então seria um grupo ali de latifundiários que já almejava essa visão. Olha só, meus queridos, deve se lembrar que no episódio da Revolução Liberal do Porto, né, a grande intenção da corte portuguesa ao levar Dom João de volta a Portugal, era iniciar um processo de recolonização dentro do território brasileiro, como eu já disse para vocês. Só que esse projeto de recolonização não se consolidou, tá? Tentou, claro, né? Tentou, mas não se consolidou, tá certo? A Revolução do Porto, né, apresentou-se liberal em relação a Portugal, olha só, apresentou-se liberal em relação a Portugal e conservadora em relação ao Brasil, tá certo? Só que existe uma questão, né? Que existe uma vontade ali lusitaniana, né? Da coroa lusa portuguesa. Né? A vontade da lusitaniana não agradou a elite exploradora brasileira e nem os comerciantes ingleses, tá? Os quais haviam se beneficiado com a abertura dos portos de 1808. Seria aquele episódio que nós já comentamos na aula passada, tá certo? Olha só, em 1821, devido às pressões da Revolução Liberal do Porto, a família real portuguesa retorna à metrópole, deixando aqui claro que Dom João IV vai deixar quem? Dom João VI, desculpa, vai deixar quem? Dom Pedro I, né? Para se tornar ali príncipe regente, né, e dominar e trazer toda aquela articulação com a elite que estava aqui no Brasil, tá certo? No entanto, né, o Brasil já não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo porque quando Dom João sai daqui, deixa um buraco no cofre, né, faz um rapa no Banco do Brasil e existe uma divisão, né, que seria questões ideológicas agora, o que as pessoas estavam aclamando, o que elas queriam de fato, tá certo? E nós conseguimos entender isso como um dos maiores ápices de desenvolvimento desta sociedade, tá? E que isso porventura poderia ajudar no restabelecimento do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente analisar um pouquinho ela. Ela traz uma referência. Esse jovem aqui é o nosso querido Dom Pedro I, tá certo? A estátua equestre, né? Eu acho que é assim que se fala, de Dom Pedro I. É um monumento localizado na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, tá certo? E que foi erguido em homenagem, olha só como ele traz, em homenagem à proclamação da independência no país. Essa estátua aí, ela está na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e ela traz várias simbologias, né? E ela é magnífica, tá? Nela percebe-se a exaltação do imperador como figura heróica, Dom Pedro I enquanto figura heróica. E nós temos aqui, né, um conteúdo que fala basicamente até do grito do Ipiranga, né? Quando fala
aquelas questões emblemáticas do dia do fico, né, de Dom Pedro. E a gente tenta caracterizar essa figura heróica nele de fato, tá certo? Tentamos caracterizar na realidade, né? Ele traz uma simbologia do movimento ocorrido no Brasil naquele momento, tá certo? E a gente tem uma idade aqui, que fala um pouco sobre dois projetos de independência. Que projeto seria esse? Em primeiro lugar, a gente tenta analisar a característica de uma monarquia entre repúblicas, tá? E que seria basicamente esse pequeno desenvolvimento, tá? Sendo assim, ficava evidente que a independência do Brasil denotava um caráter cujo ao seu desenvolvimento mais, vamos colocar, ideológico, né? Ideológico, que isso trouxe amplo desenvolvimento para essa sociedade. Tá? Olha só, nós vamos encontrar aqui a participação das elites, tá? Mas também vamos encontrar uma ausência da participação popular, até então porque esse movimento era mais ideológico, tá certo? E, na realidade, visava-se uma proteção econômica, né? Olha só o que eles aclamavam para entender esse projeto de independência, né? A manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial, né? O escravismo, o latifúndio, o domínio da oligarquia rural e a agroexportação de produtos primários, tá certo? Nós vamos encontrar dois posicionamentos. O primeiro deles aqui é na visão de Bonifácio, tá certo? E a segunda aqui é na visão de Ledo e Barata, Cipriano Barata, tá certo? O primeiro a gente traz uma referência aqui, né? Que para José Bonifácio de Andrada e Silva, o Brasil deveria constituir um governo próprio e autônomo, mas ainda assim atrelado, olha o que ele coloca aqui, meus queridos, olha o posicionamento dele, mas atrelado às tradições e às relações de poder com Portugal, tá? E esse era o caminho mais conservador para o processo em si. Essa aqui seria a visão de Bonifácio em relação a esse projeto de independência, tá? Na visão de Gonçalves Ledo e Cipriano Barata, o caminho a ser seguido seria o da liberdade plena, econômica e política. Para tanto, o rompimento total com a antiga metrópole portuguesa era necessário. Nós vamos encontrar dois grupos, um exclusivamente com a visão conservadora e o outro nós vamos encontrar uma visão totalmente, mais uma visão liberal de seus desenvolvimentos. Um que queria cortar os vínculos estreitamente com a metrópole e o outro deixando bem claro, que essas tradições e relações de poder com Portugal era fundamental para o Brasil. Nós temos aqui a imagem do querido Dom Pedro I, tá certo? E basicamente o que aconteceu com ele nesse período? As aclamações de determinado grupo, principalmente de José Bonifácio, para que ele permanecesse no Brasil e se tornasse imperador, tá certo? Aí o que acontece? Existe uma petição e nessa petição nós vamos encontrar mais de 8.000 assinaturas, só que existem documentos que deixam bem claro, que possivelmente essas assinaturas foram forjadas, assinaturas que pediam a permanência, com o Brasil e a ruptura com Portugal. O que acontece? Que Dom Pedro não aceitasse o pedido de Portugal para voltar a Portugal. Porque nesse momento, meus queridos, a gente vai ver que Portugal, o próprio pai de Dom Pedro I, pede para que ele volte para Portugal e que seja julgado de acordo com a corte, com a elite portuguesa. Só que nesse momento nós vamos encontrar um dos maiores influenciadores de Dom Pedro I, que seria Bonifácio. Bonifácio vai articular, Bonifácio vai projetar a permanência, vai induzir o pensamento de Dom Pedro I e ele vai ficar no Brasil, tá certo? E que seria basicamente essas visões, levando o jovem imperador a proferir a famosa frase, Esses seriam os pensamentos e a projeção do que Bonifácio fez para que Dom Pedro I permanecesse no Brasil, tá? E que ele vai deixar bem claro, Ele vai proferir a frase, que seria uma frase totalmente emblemática, que isso está no contexto histórico e que é fundamental para entender
independência do Brasil, né? O Brasil cortando os laços diretamente com Portugal, que ele diz, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto, eu fico, né? E que ficou conhecido esse momento aí como o Dia do Fico, né? Que marcava o primeiro momento de comunhão entre os grupos brasileiros e o príncipe, né? Dom Pedro I, tá certo? A gente também vai encontrar um grupo que foi fundamental para o processo de desenvolvimento de independência, né? Esse grupo a qual ele estava atrelado ao objeto econômico, né? Que seria os maçons, a loja de maçonaria, né? Os maçons eles trouxeram essa visão, né? Eles têm uma participação totalmente ativa no processo de consolidação da independência, essa visão que Dom Pedro I tinha, né? Eles são importantes dentro do processo de separação e de independência que atuava, né? Basicamente, que seria esse grupo, a maçonaria brasileira, tá certo? Aí nós temos aqui, né? Só para entender um pouco, originário, né? A maçonaria brasileira originária da Europa, onde já era atuante desde o século XVII. A maçonaria chegou ao Brasil nas últimas décadas do século XVIII, né, trazida pelos jovens filhos da elite que foram estudar nas universidades europeias. Esses jovens que já trazia basicamente aquele pensamento, né, das revoluções francesas, do ideal francês, né, do ideal iluminista também, não é isso? Nós temos aqui o símbolo, né, maçom, que eu acho muito interessante esse símbolo, tá certo? E nós temos a atuação deles, né? No Rio de Janeiro, a atuação desse grupo cresceu muito a partir da vinda da corte para o Brasil. Mas foi após a Revolução do Porto, com a criação da Grande Loja do Oriente do Brasil, órgão que reunia as principais lojas brasileiras, que se destacou mais claramente o movimento de independência, tá certo? E isso tudo com a participação dos maçons, a projetação deles, né? E eles tiveram outras participações também, mesmo sem provas assim concretas, né? Mas a gente consegue perceber alguns ideais, algumas faísca do desenvolvimento maçom na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana de 1798, né? E que foi atuante na Revolução de 1817 em Pernambuco, né? A gente consegue ver a participação dos maçons também nesses movimentos, tá? Aqui nós vamos encontrar também, já em 1822, tá? Dom Pedro decreta o cúmplice, segundo o qual só vigoraria as leis de Portugal, na qual o Brasil, caso, né, ele traz, né, segundo o qual só vigoraria as leis de Portugal no Brasil, caso o príncipe regente desse o seu aval, né, que se Dom Pedro I aprovasse, né. Eu coloquei aqui a imagem de Bonifácio para vocês, tá certo? E Bonifácio ele vai liderar um grupo chamado Apostolado, tá certo? E vai ser um grupo de influência, tá? Um grupo que iria bater de frente com algumas agregações e seria um grupo que divergia um pouco com as visões maçônicas, tá certo, meus queridos? Vamos dar continuidade aqui, né, sobre o Brasil independente. Quando nós falamos sobre o Brasil independente, a gente já traz alguma caracterização de se livrar de Portugal. Mas agora nós temos nenhuma relação com Portugal. Mas Portugal não gostou muito bem dessa independência do Brasil, não, tá? Portugal tinha uma rixa ali muito grande e quem conciliou essa conversa toda foram os ingleses, né? Os ingleses que o objetivo deles não era ser o bom conciliador entre as nações, né? Os ingleses eles objetivavam recursos, né? Aproveitou que Portugal estava devendo a eles e queria que permanecer suprindo as necessidades e as demandas do território brasileiro, tá certo? A independência representou apenas, olha só, a independência representou apenas uma separação, não só apenas uma separação de caráter político de Portugal, pois a independência econômica com a Inglaterra acabava com qualquer desejo da economia total. O que significa isso, meus queridos, né? Quando ele traz essa visão de que agora o Brasil é independente,
tá? Não precisa mais de Portugal para nada, só que o Brasil agora se tornaria dependente, tá? Dos ingleses, porque os recursos econômicos dos ingleses financiou muitas obras e fez relações comerciais, né? Em primeiro lugar, o Brasil já fica endividado, porque quem paga a dívida do Brasil para Portugal são os ingleses. Então, o Brasil agora deve aos ingleses. Seria basicamente essa situação, tá? No entanto, nem todas as regiões brasileiras aceitaram a independência pacificamente, né? Muitas tropas portuguesas tiveram de ser expulsas na Bahia, do Pará, no Maranhão e do Piauí, onde o domínio dos comerciantes portugueses se fazia mais presentes. Seria basicamente aquela visão, né? Olha só o que acontece. Quando Dom Pedro I ele tem essa separação com Portugal, existia tropas militares que defendiam exclusivamente a coroa lusa-portuguesa. E essas tropas foram bater de frente com Dom Pedro I. E existia comerciantes. Sabe por que nem todas as colônias aceitaram facilmente a independência? Porque existia comerciantes em colônias e comerciantes de influência, de muita influência, e que não aceitava de hipótese nenhuma que o Brasil se separasse de Portugal, pois esses comerciantes tinham aquele sentimento de pertencer à coroa lusa-portuguesa. Tá? Por isso que muitos deles não aceitaram essa situação. Né? Após sangrentas lutas, principalmente na Bahia, o Brasil estava pacificado e a independência concretizada. Era o reconhecimento interno da separação brasileira de Portugal. Aí a gente começa a pensar, né? E agora tá tudo calmo, né? Mas na realidade não se acalma nada, tá certo? Aqui nessa imagem nós vamos encontrar a coroação de Dom Pedro I, né? Que seria a cerimônia dele enquanto imperador, tá certo? Que seria a aclamação dele, tá? Olha só, meus queridos. E agora, quando o Brasil se torna independente, o mundo negocia o Brasil. Né? Que seria isso? Relações internacionais para poder gerir economicamente algumas finanças. E um desses, que reconheceu de imediato o Brasil, foi os Estados Unidos. Né? Até então, os Estados Unidos estavam sob a doutrina Monroe, né? Que seria a América para os americanos, o grande ápice do desenvolvimento americano. Né? Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Só que nós vamos encontrar outro grupo ali, né? Outro país, outra nação, que eram os ingleses, tá certo? Nós temos aqui o primeiro a reconhecer, que é os Estados Unidos, tá? E nós vamos encontrar os ingleses, que adotou a postura mediadora. Olha só qual era a relação mediadora. Eu já falei para vocês faz pouco tempo sobre essa situação, né? Que o que acontece? A Inglaterra emprestou ao Brasil, né, 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar a indenização para Portugal. É o seguinte, meus queridos. Pois bem, Portugal disse, eu aceito a independência do Brasil, mas é o seguinte, o Brasil vai ter que me pagar agora 2 milhões de libras esterlinas. E quem disse que o Brasil tinha esse dinheiro? O Brasil não tinha esse dinheiro em primeiro lugar. Lembra lá da Revolução do Porto? O que acontece? Dom João ele leva todos os recursos que tinha no Banco do Brasil. Ele cria o Banco do Brasil, ele suga todas as economias das colônias e quando vai embora, ele leva todos os recursos com ele, né? E o Brasil agora se tornava, pega esse empréstimo, né? Primeira dívida externa do Brasil, pega esse empréstimo com os ingleses, né? E cria uma relação econômica com os ingleses e se afasta de vez de Portugal. Mas os ingleses vai ter aquela visão, né, de reconhecer, né, que Dom João VI seria algo totalmente fortíssimo, reconhecido, né, pela colonização brasileira, entre outros desenvolvimentos. É nesse momento que a gente consegue ter aquela percepção, né, do Tratado de Paz, a aplicação desse Tratado de Paz, quando quem vai mediar a conversa, né, todos os trâmites, vai ser os ingleses, tá certo? A Inglaterra transforma-se na tuteladora da nova monarquia, né? Havia interesse de explorar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão. Um dos pactos foi esse.
né? Olha só, o que eu acho incrível dos ingleses é isso, porque os ingleses eles não têm essa visão de escravizar pessoas, né? Ele aclamava, foram os primeiros grupos a propagar essa abolição da escravidão, né? E ele faz esse acordo com Dom Pedro I. Aí eu pergunto a vocês, será que ele cumpriu com isso? Né? Não, não cumpriu. Ele não cumpriu com isso porque até então os grandes latifundiários precisavam de escravos para trabalhar e a base que sustentava o governo de Dom Pedro I eram os latifundiários, né? Então, na realidade, ele não ia fazer basicamente essas questões para poder se sujar com os latifundiários. Ele estava ali, né, tentando apaziguar todas as situações. E aqui nós encontramos a política do livre cambista, redução de taxas alfandegárias para importação, o que viabilizou o desenvolvimento manufaturado brasileiro, né? Que isso traz um fôlego, um pouco de desenvolvimento para a economia. Né? Só que o Estado brasileiro entra numa grave crise, né? Endividamento. Eles vão se endividar com o desenvolvimento dos ingleses, tá certo? Olha só, meus queridos, nós temos aqui a Constituição de caráter absolutista. O que nós percebemos sobre esse grande desenvolvimento? Em primeiro lugar, né, a Constituição de uma Assembleia Constituinte, tá certo? De 1823, tá? Aqui nós temos os dados 1823 ou 1824, tá? 90 deputados da aristocracia, oligarquia rural brasileira, compunham basicamente o desenvolvimento dessa Constituição, que para alguns vão caracterizar como Constituição da Mandioca, né? Classista, defendia os interesses da oligarquia, voto censutário, anticolonial, exclusão de portugueses da administração, anti-absolutista, né? Dividida em poderes do imperador como parlamento, tá certo? Então, na realidade, nós vamos encontrar basicamente essa formação. Dom Pedro I interrompeu os trabalhos da Assembleia e ordenou a prisão e auxílio de muitos deputados. É porque nós conseguimos entender aquela visão moderadora, né? A política moderadora de Dom Pedro, tá certo? E que nós iremos analisá-las a seguir. Tá aqui, né? O poder moderador de Dom Pedro, né? Só que nós vamos encontrar, né, que existia uma monarquia hereditária e divisão do território em província, ele vai fazer essas questões. A participação mais ampla do desenvolvimento jurídico, né, executivo e judiciário, ele vai colocar, na realidade, a visão de obtenção dessa Constituição, como as outras nações, era apenas 3 poderes. Mas o que ele faz aqui? Ele transforma em 4 poderes. Né? Ele vai trazer o poder executivo, imperador e ministro, né? Legislativo, Câmara de Deputados e Senado, judiciário, né? Que seria os juízes e tribunas, e moderador, que era exclusivamente o imperador. Aí existe aquela questão simples, né? Que danado ele iria fazer, já que tinha os 3 poderes? Será que esses 3 poderes eram independentes? Claro que não. Ele fiscalizava tudo, ele dominava tudo. Olha o que ele faz. Nós vamos encontrar aqui o poder moderador, onde o imperador está no topo, né? Nós vamos encontrar o conselho do Estado que está submisso a ele, tá certo? Como todos os outros 3 poderes. O poder legislador, que está formado por senados, as câmaras dos deputados, né? O poder executivo, que nós vamos pegar aqui, presidente das províncias, né? O Conselho Geral das Províncias, né? E o poder judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça. Todos eles estão com base aqui no desenvolvimento e as caracterizações do próprio imperador, tá certo? Mas aqui a gente tem alguns desenvolvimentos, eleições diretas para os deputados, né? Eleitores de paróquia e de província, né? Voto censutário, 100 mil réis, paróquia, 200 mil réis, província, né? 400 mil réis e deputado, 800 mil réis no Senado, certo? Seria basicamente essa visão, tá? E nós temos aqui, né, para poder entender todo esse desenvolvimento, a Confederação do Equador, né, que seria estopim, a nomeação de presidente indesejado para Pernambuco, que isso nós conseguimos trazer uma percepção maior no livro de vocês, quando nós conseguimos abordar esse pequeno desenvolvimento, tá? E que ele traz assim, olha só, tá na página 54 do livro de vocês. O caráter centralizador da Constituição de 1824 gerou um desconforto em muitas províncias brasileiras, tá? Como foi o caso de
politizada região de Pernambuco. A crise econômica enfrentada pela região, com a queda de produção do açúcar e algodoeira devido à concorrência internacional, agravava o clima de descontentamento. Tá? Seria basicamente essa visão. O movimento iniciado por Pernambuco tinha um ideal republicano e separatista. Tá? A gente precisa entender isso. Ele trouxe essa projeção, né? Um ideal republicano e separatista, né? Que seria uma visão desse grande desenvolvimento dessa sociedade, que acabou se espalhando por algumas outras províncias nordestinas, né? Como a Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte, devido às suas localizações geográficas. O movimento ganhou o nome de Confederação do Equador e adotou temporariamente a Constituição colombiana. Olha só como seria já esses desenvolvimentos de caráter liberal, de caráter republicano e com regulamento maior, né, que seria basicamente o desenvolvimento dessas participações. É o que nós temos aqui, né, a formação da República composta por Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, né, que na realidade trouxe basicamente esse desenvolvimento. Entre as elites do movimento estava, né, o deposto presidente da província, né, Paz de Andrade, né, o religioso Frei Caneca, e os nomes já tradicionais das rebeliões da região, né, como Cipriano Barata, né, e que ele aclamava basicamente essa situação. Por exemplo, o padre Frei Caneca, ele vai sofrer, né, algumas perseguições, ele vai ser até morto basicamente em relação a essa situação, ele vai ser executado, né? A repressão ao movimento foi, em primeiro lugar, né, como eu já falei para vocês, o executado por Francisco de Lima e Silva, né, pai do futuro Duque de Caxias, e pelo mercenário Lord Coesh, né? O processo foi violento, sendo que com ataques marítimos, né, e terrestres, sufocando-se a revolta rapidamente, e Dom Pedro I decretou a execução de 16 líderes, entre eles o Frei Caneca, tá? Que seria basicamente esse grande desenvolvimento daquilo que nós chamamos de Confederação do Equador. Olha só, né? Eles queriam basicamente uma separação, eles queriam outros desenvolvimentos. Olhando nessa perspectiva, meus queridos, percebe-se que sempre essa parte do Nordeste foram sempre contra alguns desenvolvimentos, tá certo? Olha só, como eu falei para vocês sobre o padre Frei Caneca, né? Que ele foi executado. Reação do governo, empréstimo para contratação de combatentes para ataques marítimos, né? Tanto marítimos como terrestres. Né? Derrotado o movimento rebelde, a punição e fuga de algumas lideranças. Está aqui a imagem do padre Frei Caneca amarrado e basicamente ele vai ser executado. E nós temos aqui o fim do primeiro reinado, tá? Os fatores que acentuaram o descontentamento. Em primeiro lugar, fechamento da Assembleia Constituinte, imposição da Constituição de 1824, violência contra a Federação do Equador, fortalecimento das oposições contra o Dom Pedro I, né? Derrota da Guerra da Cisplatina, né? De 1825 a 1828. Nós iremos falar um pouco mais sobre ela, não nesse momento, em outro momento, né? Que seria a perda total, humana e material, que aprofundou a crise econômica, tá? A crise econômica no território brasileiro. E é nesse momento que a gente consegue perceber que o Império isola-se. Né? O Império isola-se e, na realidade, a gente não consegue mais perceber, basicamente, determinadas situações. Pois bem, meus queridos, a aula de hoje é essa, ficou um pouco grande, né? Mas deu para abordar todos os conteúdos e nós iremos esclarecer um pouco mais no Tira Dúvidas, tá certo? Tchau, até mais!